Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês essa lindíssima baguete, gente, a baguete Milano, uma inspiração em um modelo gringo, meus amores, que eu tenho certeza que você já viu por aí. Eu fiquei apaixonada, então já corri produzir para vocês. Essa baguete eu fiz com o fio pop da Meliá, ela ficou super econômica, ainda sobrou um pouquinho do primeiro rolo, tá? Então eu utilizei somente um rolinho, sobrou aí cerca de 20 gramas desse rolinho e ficou um tamanho bem bacana, tá? Mas eu mostro pra vocês como vocês podem adaptar esse tutorial para outro tipo de fio. E uma ideia muito legal que eu trouxe também foi trazer a base em sintético e eu já subi com esse ponto, gente, que é o ponto baixo do lado avesso, que eu particularmente amo. Eu já trabalhei na base, então eu vou ensinar todo esse processo para vocês. Olha, para vocês verem como fica muito legal esse resultado. Coloquei aqui esse tassel para dar um charme, tem a minha etiqueta, a aplicação de botão imantado, tá? E o charme da nossa bolsa, né, que ficou muito famosa por conta da opção de duas alças. Então, a sua cliente vai poder utilizar tanto a versão menorzinha quanto a versão maior, tá? Então, vai ser uma bolsa que vai vender muito aí no ateliê de vocês, por ela ser econômica, por ela ser lindíssima também. Então, aí tendo duas opções. Caso vocês queiram, vocês podem até dar uma terceira opção fazendo uma bolsa, fazendo aí uma alça para usar na transversal. Então, a sua cliente vai ter 3 bolsas em uma, tá, gente? Mas eu acho que essas duas alças aqui já são o suficiente para deixar as suas clientes apaixonadas, meus amores. Olha que linda, gente, essa bolsa. Já vou tirar as medidas para vocês aqui, ok? Então, aqui a parte da nossa base, ficamos com 22 centímetros de comprimento por mais ou menos 9,5 centímetros de largura. A parte aqui da altura, gente, dessa parte aqui menorzinha até aqui em cima, estamos com mais ou menos 15 centímetros, tá? A alça que eu fiz também, essa alça aqui adicional, eu fiz 25 centímetros, mas explico pra vocês tudo certinho, caso vocês queiram aumentar ou diminuir, tá bom? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Já quero pedir para vocês deixarem muito like, gente, comentar aqui bastante, porque foi um trabalho bem minucioso para chegar nesse resultado, tá? Foi um faz e desmancha bem grande, foi aí alguns dias de trabalho aí para fazer esse padrão de bolsa, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, né? Trouxe tutorial gratuito aí pra vocês, então compartilhem bastante, hypem também bastante esse vídeo, tá bom? Que isso me ajuda muito. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Clicando no botãozinho escrito Seja Membro, vocês vão ter acesso ao Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente. É menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto 2 aulas inéditas por mês, mais as aulas que já tem disponível lá no Clube Fio a Fio, ok? São aulas que eu não posto por aqui, tá bom? Então só quem é membro do clube ou quem compra as aulas avulsas tem acesso. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá? Lembrando que temos tutoriais semanais gratuitos aqui no canal. Tá bom? Então, bora pra aula? Então, vamos lá para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal, tá certo? Já vou deixar para vocês o cupom aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá bom? Vamos começar aqui pelo fio. Eu vou utilizar o fio pop da Meliá, meus amores, um fio que eu estou amando utilizar. É um fio de malha, mas ele é 100% poliéster, então ele é diferente dos tradicionais. Ele tem um viço muito bonito, tem uma elasticidade muito bacana e é muito gostoso de trabalhar com ele, fora o rendimento que é maravilhoso, tá? Eu vou utilizar a cor cereja, um rolinho tem aproximadamente 275 gramas, como falei, ele é 100% poliéster. Esse fio, ele é de 27 milímetros, mas como ele é um material bem delicado, a gente não usa uma agulha muito grande, tá? Então, a agulha indicada é da agulha 4,5 até a 5,5. Eu vou utilizar a agulha número 5, porque é a que eu tô acostumada, tá bom?
Gente, essa cor é simplesmente maravilhosa. Lembrando que lá no site da Loja Matilda tem um catálogo bem bacana com as cores que eles têm disponível do fio pop da Meliá, tá certo? Vou utilizar também um fundo, gente, de sintético. Esse daqui tem 19,5 centímetros por 8, tá? Outra dica muito importante já no início, pessoal. Se você for utilizar o mesmo padrão de ponto que eu vou fazer aqui na minha bolsa, como vocês sabem, a Loja Matilda tem a disponibilidade aí do fundo reforçado, mas para dar certo, a bolsa que eu estou fazendo hoje não pode ter o reforço, tá? Tem que ser somente a base de sintético. Mas se você for fazer outro ponto, não tem problema, é só se você for usar exatamente esse padrão de ponto que eu vou utilizar hoje, tá bom? Então, na cor caramelo. Vou utilizar também mosquetões, meus amores, vou utilizar dois tipos aqui. Para começar, esse que tem a parte de baixo maiorzinha, vou precisar de 4 mosquetões desses, tá bom? Tenho 2 aqui, mas a gente vai utilizar 4. 2 para alça curta e 2 pra gente fazer essa junção aí de uma bolsa 2 em 1, né? Que a gente vai fazer uma alça a mais para colocar na nossa bolsa, para cliente ter duas opções de uso, perdão. Então, a gente vai precisar de 4 mosquetões desse, vou deixar também o link na descrição. Lembrando que eu vou deixar todos os materiais linkados aqui na descrição para facilitar para vocês comprarem lá no site da Loja Matilda, tá? Então, a gente vai precisar de 4 desse. E aqui, meus amores, eu vou precisar também de um de coraçãozinho, que também tem na Loja Matilda. Esse chaveirinho aqui, gente, eu já fiz numa aula passada, tá? Ele tem aqui o mosquetão de coração. Tem o porta-tassel aqui com alça fixa, que eu só utilizei aqui um gominho da corrente para colocar no mosquetão. E essa mandala aqui que tem um strass, tá, gente? Para dar um detalhezinho também bem bonitinho. Vou deixar também para vocês na descrição, tá bom? E a gente vai precisar da chave Alli para utilizar aqui o parafusinho. Lembrando que os materiais adicionais eu deixo aqui na sacolinha para vocês, tá? Então, a gente vai precisar de um de coração, mas caso você não queira colocar, não tem problema, que é totalmente opcional. Vou utilizar aqui também um botão imantado de 18 milímetros na cor dourada. E são esses os materiais lá da Loja Matilda. Lembrando que vocês têm o cupom de desconto, que é na NH, para ter 5% off no final da sua compra, tá? Então aproveita lá, não esquece de utilizar o cupom no final da compra, porque você só vai conseguir esse desconto se você aplicar o cupom no finalzinho da sua compra, ok? E lembrando que todos os links estão na descrição. E os materiais adicionais que a gente vai utilizar aqui vai ser agulha e linha para costura, pra gente costurar o botãozinho montado, fita métrica, marcadores também, tá? Que é muito importante pra gente medir tudo bem certinho. A tesoura, gente, essa aqui é a asa retrô, que eu mostro pra vocês sempre. Super afiada, além de linda. Vou deixar ela aqui nessa colinha também pra vocês, caso vocês queiram adquirir essa tesoura maravilhosa. Vou utilizar a minha agulha número 5, como já tinha mencionado com vocês. E também vou aplicar a minha etiqueta, que vocês também vão encontrar na sacolinha ali, para comprar diretamente lá na Shopee, gente. Ela é uma etiqueta de metal personalizada, com um banho maravilhoso, gente. Vem com a travinha, que eu deixei ali no cantinho para não perder, mas é maravilhosa, toda personalizada. Se você não tiver arte, eles fazem também, então eu vou deixar para vocês ali na sacolinha também, ok? E também vamos precisar de cola para arremate, tá bom? Então, bora para a aula! Então, vamos lá, pessoal, começar o nosso trabalho. Para começar aqui, a gente vai iniciar pela nossa base, ok? E eu já garanto para vocês que a gente vai fazer de um jeito diferente para acompanhar a trama da nossa bolsa. Como a gente tá fazendo? A gente fez, né, no caso, se você assistiu o início da nossa aula aí, você viu que eu fiz com o ponto baixo do avesso, aquele que é parecido com o ponto baixo duplo. Eu também vou fazer a base dessa mesma forma, então vai ser um jeito diferente. Caso você queira fazer essa mesma sequência, mas o ponto baixo normal, não tem problema, tá? Eu só vou fazer para acompanhar mesmo, para ficar com a estética bem parecida, tá certo? Então, vamos lá. Vou soltar aqui meu fio. Deixar só uma pontinha só para fazer o arremate, tá? E aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, ok? Então, vou vir aqui, ó, mais ou menos aqui assim, para facilitar a sequência dos pontos, que eu vou explicar para vocês depois. Então, vou fazer aqui, ó, laço meu fio, trago aqui pra frente. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Entro no próximo espacinho,
laço meu fio aqui embaixo, ponto baixíssimo. No próximo, laço, ponto baixíssimo. Próximo laço, ponto baixíssimo. No próximo laço, ponto baixíssimo, tá? E eu vou fazer essa sequência por toda a minha volta até eu chegar ali no meu último buraquinho, tá certo? Que daí vai mudar tanto o fechamento quanto a forma que a gente vai fazer os pontos. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu último buraquinho, tá? Eu vou entrar aqui dentro desse buraquinho, mas eu não vou pegar o fio do rolo, vou pegar esse fio que eu deixei sobrando, tá certo? Laço, trago aqui pra frente e agora eu puxo todo esse fio, certo? E aqui, passo por baixo do meu ponto baixíssimo, ó, do primeiro ponto baixíssimo. Laço, trago aqui pra trás. E agora eu tenho que voltar essa mesma tirinha pro mesmo lugar. Então, venho aqui no buraquinho correspondente e puxo esse fiozinho pra fora, tá? Ó, se você puxar o fio do rolo, puxar o fiozinho que tá sobrando aqui, ele ajeita e fica bem bonito, ó, com um fechamento bem bonito. Como vocês sabem, eu sou fissurada com questão de fechamento, essas coisas, ok? E aqui agora vamos pra parte que eu falei pra vocês que vai ser diferente. Por quê? Porque eu não vou fazer os pontos baixos aqui. Como eu falei, eu quero manter o padrão que a gente vai utilizar na nossa bolsa toda, e também a gente vai trabalhar desse lado de cá. Meu Deus do céu, Ná, como que a gente vai fazer isso? Calma que eu vou explicar pra vocês bem certinho. Pra começar, eu preciso dos marcadores aqui já, porque, ó, o que acontece? Como a gente não tem as alcinhas pra visualizar, eu preciso que vocês entendam que aqui a gente vai visualizar os buraquinhos, tá? Então, a gente vai sempre usar de base os buraquinhos, tá certo? E aqui a gente vai separar os buraquinhos da curva e os buraquinhos da parte reta, ok? Aqui o que eu vou fazer, ó, eu vou separar 9 buraquinhos. E vai ser sempre aqui, ó, tá bem retinho, tá vendo que começou a entortar a minha base? Eu vou até colocar aqui o marcador pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 9 buraquinhos nessa mesma parte. Então, aqui, ó, a gente vai marcar. Eu vou colocar o marcador aqui pra gente conseguir ver, tá bom, gente? Mas caso você consiga visualizar, não precisa, mas principalmente se você é iniciante, é muito interessante vocês colocarem o marcador aqui. Então, como falei, a gente vai sempre visualizar buraquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O nono eu venho aqui e marco também, tá? E aqui desse lado, a mesma coisa. Iniciou a curva, que eu acho que é bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo, ó. Bem aqui o pontinho que a gente tá com o fio do rolo, tá vendo? Coloco aqui um marcador. E aqui também a gente marca o nono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Que é só pra gente conseguir ver bem, ok? Então, aqui tá separado pra me ajudar, porque como a gente tá muito acostumado a fazer sempre os pontos desse lado de cá, pode ser que confunda vocês. Então, eu marquei pra não confundir mesmo. Lembrando que a gente vai sempre visualizar os buraquinhos da perfuração, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o fio do meu rolo, certo? E aqui, meus amores, qual que vai ser a sequência? Na parte reta, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento, e na curva vai ser 1 ponto sozinho e um aumento, tá? E eu sempre vou iniciar com um aumento, então vai ser um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, tá? Então, aqui a gente vai sempre iniciar com um aumento e finalizar com um aumento, tá? Então, um aumento, um ponto sozinho, 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 e aqui finaliza com um aumento. E aqui na sequência, depois e antes do marcador, vai ser sempre 2 pontos sozinhos. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. E finaliza com 2 pontos sozinhos, tá? Então, vai ficar bem certinho aqui essa somatória. Tô usando um fio diferente, como que eu vou fazer? Ele é mais grosso ou mais fino?
Você pode fazer a quantidade que você quiser de pontos aqui, a quantidade de pontos que a sua base pedir, tá? Porque a gente não precisa de um número específico para fazer essa bolsa, porque são pontos básicos, tá certo? Então, vamos lá. Eu já deixei assim marcado pra gente já saber a sequência. Então, eu sei que aqui, ó, bem onde tá o meu marcador, eu vou iniciar com o aumento. Só que o fio que tá aqui é o fiozinho que a gente deixou sobrando. E eu tenho que iniciar onde tá aqui o fio do meu rolo. Então, eu vou entrar nesse buraquinho, ó. E é importante sair bem no meio aqui, tá? Eu não vou sair embaixo, vou sair no meio pra ficar o detalhe. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima e faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Aqui é um aumento que a gente vai fazer depois, aqui um ponto sozinho, no próximo um aumento. Lembrando que a gente tá sempre visualizando o buraquinho aqui da base. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E ó, vai ficando dessa forma. Aqui eu vou desmanchar porque eu preciso que fique tudo bem certinho no lugar, tá? Então, um ponto sozinho. Eu tenho que sair no lugarzinho bem certinho. Aqui, agora foi. Um aumento. Um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho. E aqui, onde tá meu marcador, eu faço um aumento. Então, aqui vai ser a parte de dentro, tá dessa forma, e a parte do lado direito vai ficando assim. E agora, vamos seguir com a sequência que eu falei pra vocês da parte reta, que são 2 pontos sozinhos e um aumento, ó. 1, 2 pontos sozinhos, no próximo, um aumento. 1, 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Então, cheguei aqui no meu marcador novamente, ó, do mesmo jeito que eu iniciei a parte reta, 2 pontos sozinhos, finalizei aqui também com 2 pontos sozinhos. Cheguei no meu marcador e eu sei que eu inicio com aumentos. E a sequência aqui da minha curva são 2 pontos, um aumento e um ponto sozinho, tá? Até o marcador ali. Cheguei aqui no meu marcador novamente, eu sei que o último é um aumento. Olha, pra vocês verem, esse aqui, lembrando que é a parte de dentro da bolsa, e essa é a parte do avesso, tá? E agora, eu vou continuar com essa mesma sequência, tá? Agora, na parte reta de 2 pontos sozinhos e um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento, até eu chegar aqui no meu marcador. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho já, tá? No meu último ponto, e aqui eu tenho que fazer o meu último aumento, tá certo? E aqui, diferente, gente, dos fechamentos tradicionais, eu já venho fazendo os 2 pontos diretamente com o fio do meu rolo, tá? Porque, como a gente vai fazer do lado avesso, não tem como eu usar essa tirinha aqui, tá? Então, depois a gente vai arrematar essa tirinha e eu também já vou cortar aqui o meu fio. Por que que eu vou cortar o fio, Ná? A gente vai fazer carreira circular aqui, a gente não vai ter começo, não vai ter fechamento, perdão. Então, tecnicamente, eu poderia só subir aqui em cima desse ponto, ó, e fazer um ponto baixo. Mas, se eu virar aqui, ó, olha como que fica. Ele não vai ficar certinho, não vai ficar bonitinho. E como vocês sabem, eu gosto de um acabamento bem bonito, então eu vou cortar um pedaço aqui desse fio e fazer o fechamento, ó. Então, eu corto aqui um pedacinho. Vou puxar toda essa alcinha aqui pra fora, ó. E a gente vai fazer o fechamento aqui e formar essa outra perninha.
Venho aqui com a agulha de trás pra frente. Laço esse fio que eu acabei de cortar, trago aqui pra fora. E agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar e passar por dentro desse nozinho primeiro, pra depois sair por dentro dessas duas alcinhas. E como a gente sabe que um ponto baixo é formado por duas perninhas, eu vou descer com esse fio aqui, ó, no mesmo lugar dessa perninha aqui, ó. Pra formar, porque, ó, já temos essa, eu só preciso da segunda. Então, eu venho aqui por baixo. E puxo esse fio aqui. E tá formada a segunda perninha, ficando com esse acabamento. Olha pra vocês verem que bonito que vai ficar, tá? Pra gente seguir o mesmo padrão. Lembrando, se você for fazer outro ponto, não precisa fazer desse jeito. É só fazer tudo do lado direito mesmo, tá? Eu só quis fazer desse jeito pra acompanhar o mesmo ponto da bolsa, tá certo? E aqui na minha base eu fiquei com um total de 56 pontos, tá bom? E agora vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui assim, gente, ó. A gente vai continuar trabalhando dessa forma, porque a gente vai desvirar o nosso trabalho depois no final. Então, eu continuo fazendo o ponto baixo do lado avesso, e quando eu tiver com a minha bolsa de uma altura que eu quero, eu só vou virar ela. Esses dois fiozinhos a gente vai arrematar depois, tá bom? E eu vou vir aqui, ó, principalmente nessa parte aqui, mais ou menos. Porque, como a gente sabe, os pontos baixos, quando a gente faz pegando nas alcinhas de cima, que é o que a gente vai fazer, ele dá uma caminhadinha pro lado. Então, eu vou deixar estrategicamente aqui, pra ele ficar concentrado aqui, essa parte, tá? Só que ele só vai ficar no comecinho, depois ele fica invisível. Mas daí só vai ficar desse ladinho aqui pra ver, tá bom? E também, geralmente, a gente faz a divisão aqui, né, quando vai fazer a carreira de ponto baixo, mas aqui não, aqui eu vou usar diretamente essas duas alcinhas, tá? Só que, como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar nessas alcinhas de cima e eu preciso que o primeiro ponto já fique com a alcinha. Então, eu vou segurar aqui, ó, como se eu fosse laçar o meu fio. Seguro aqui esse fio, aqui embaixo essa ponta, passo aqui a minha agulha por baixo do meu fio e venho no meu trabalho, ó. Eu vou segurar esse fiozinho aqui junto da base e vai ficar assim. Entro aqui com o meu fio, ó, no ponto que eu preciso, laço o fio do rolo e trago aqui pra cima, ficando com duas alcinhas na agulha. Agora eu laço e fecho. Ó, pra vocês verem, aqui eu já tenho a minha primeira alcinha do ponto. Vamos lá de novo. Segura aqui como se eu fosse laçar o fio. Laço esse fiozinho, seguro essa pontinha aqui junto da base, entro no espaço que eu preciso, pegando as duas alcinhas, laço o fio do meu rolo, trago aqui pra cima, ó, uma, duas alcinhas na agulha. Agora eu laço e fecho fazendo o meu ponto baixo, tá? Aqui eu já puxo essa pontinha pra frente pra gente ir arrematando. A gente só tem que ter isso em mente, gente, que o lado avesso é o lado direito e o lado direito é o lado avesso, tá? Então, geralmente a gente colocaria essa ponta pra trás, só que aqui eu tenho que pôr ela na frente, pra arrematar do lado de dentro. Caso você tenha dúvida, é só lembrar que a parte peludinha do sintético vai ser a parte de dentro, tá? E aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ó. Um pontinho pra cada ponto de base. E eu vou manter um marcador, principalmente nesse meu primeiro ponto aqui, ó. Que eu preciso manter ele marcadinho. Porque, como eu falei pra vocês, a gente não vai fazer fechamento. Então, aqui vai me indicar quando eu finalizei ou iniciei uma carreira, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui fazendo essa primeira carreira de pontos baixos e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo meus 56 pontos, tá? Ó, lembrando que aqui é do lado avesso e aqui vai ser o lado de fora. Olha pra vocês verem como vai ficar bem bonito com esses pontos. E como eu falei, aqui é a base pra acompanhar, tá? Caso você consiga continuar o seu trabalho fazendo assim, ó, trabalhando ele no formato natural e pro lado de dentro, tudo bem. Mas se não, é só você fazer o seguinte, você vai desvirar aqui toda essa carreira, ó, e vai seguir fazendo normal. Por isso que eu falei pra vocês no início da aula, que se você for usar a base com reforço, não vai ficar tão legal, porque você não vai conseguir virar, né? Então, por isso que tem que ser base aqui de sintético, ó. Então, você deixa assim e sobe naturalmente, tá bom? E aqui, como eu falei pra vocês, não tem segredo, porque a gente não vai fazer fechamento. Então, quando cheguei no marcador,
eu já concluí aqui minha primeira, subo em cima dessas duas alcinhas, laço meu fio e faço meu ponto baixo. E em cima dessa alcinha que se formou, eu coloco meu marcador, porque eu preciso sempre ver aonde a gente tá iniciando, tá? E seguimos aqui fazendo ponto sobre ponto, tá? Super tranquilinho. E eu vou continuar com essa sequência, tá bom? Vou fazer aqui mais ou menos umas 14, 15 carreiras e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Ainda estamos do lado avesso, não finalizamos ainda, tá? E aqui eu fiz um total de, vou contar depois da carreira da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreirinhas de pontos baixos, tá? A gente vai fazer mais uma carreira de diminuição, ok? Porque eu preciso dar uma diminuidinha nessa aberturinha aqui, tá? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai dispor aqui essas diminuições para facilitar, tá bom? Eu vou fazer 3 diminuições de cada lado, tá certo? Então, para facilitar, para a gente conseguir visualizar bem e deixar bem uniforme aqui, tá bem distribuído, a gente vai utilizar aqui os nossos marcadores. Vou pegar aqui o meu potinho de marcadores, tá? E vamos fazer aqui a nossa diminuição. Para começar, eu preciso ver o meio da minha bolsa. Deixa eu só tirar as medidas aqui para vocês verem primeiro, antes da gente começar a diminuição. Ó, eu tô aqui com mais ou menos 13,5 centímetros, sem contar essa carreira aqui da base, tá? Então, eu vou pegar aqui 2 marcadores pra gente fazer a parte do meio primeiro. Como eu vou fazer 3 diminuições, eu vou colocar uma no meio, uma pra cá e outra pra cá, tá certo? Então, vamos lá. Tenho que dividir aqui no meio, ó. Você pode ou colocar aqui na mesa e apertar pra dividir certinho, ou seguir a curva da base, tá? E eu vou marcar bem aqui esse pontinho. Tá vendo que tem um pontinho que ele fica deitadinho aqui? E tem esses que vem pra cá e esses que vem pra cá? Eu vou marcar esse que fica deitadinho, tá? Deste lado e esse lado de cá a mesma coisa, ó. Certo? Ficando assim. Agora, meus amores, eu vou pegar um ponto à frente, um ponto atrás desse marcador e vou marcar ele também, ó, porque aqui eu já vou fazer a minha primeira diminuição, tá vendo? Eu tô fazendo uma aqui, esse lado de cá a mesma coisa, ó. Certo? Agora eu tenho que fazer uma diminuição pra cá e outra pra cá. Depois desse marcador, eu vou contar aqui 1, 2, o terceiro ponto eu vou marcar aqui, ó. E o próximo dele também. Então, a gente vai deixar 2 pontos aqui de separação das diminuições. E aqui, a mesma coisa. 1, 2, o terceiro eu marco. E venho com mais um marcador e marco também, ó. E eu vou repetir esse processo aqui também, tá? 1, 2 correntes, 1, 2, no terceiro eu marco. E o ponto da sequência também. Viro aqui, 1, 2, o terceiro eu marco. Opa, e o da sequência também. Caso você queira aumentar essa quantidade aqui de diminuições, você pode aumentar, tá? Só que, como eu tô fazendo uma versão um pouquinho maior dessa bolsa, e a gente vai colocar uma alça maior também, é muito interessante que a gente não diminua muito essa abertura, né? Porque a gente vai dar 2 opções para cliente, só que se eu fechar muito a parte de cima, não vai ser tão funcional, né? Uma bolsa maior com uma abertura pequena. Então, por isso que eu vou fazer somente 3 diminuições. Então, vamos lá. Agora, a gente vai dar sequência aqui, ó. Vou tirar o meu marcador. Venho aqui, faço um ponto baixo, coloco o marcador de novo. Porque como a gente não tá fazendo fechamento, tem que colocar aqui. E agora eu vou caminhar até chegar ali no meu primeiro marcador pra gente fazer a primeira diminuição. Cheguei aqui nos meus marcadores, tá? Vou tirar os 2 aqui.
Vou entrar no meu primeiro ponto, lastro aqui pra cima, não finalizo. Venho no segundo, lastro aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha. E agora eu tiro tudo junto. Essa é a minha primeira diminuição, tá? Aqui vamos fazer 1 e 2 pontos. E cheguei de novo no meu marcador. Então, aqui eu já posso tirar e eu venho fazendo a diminuição. Entro aqui dentro, lastro arco pra cima, não finalizo, venho no próximo, lastro arco pra cima e fecho fazendo a minha segunda diminuição. De novo, 1 e 2 pontos, e já podemos tirar aqui o nosso marcador. Entro aqui, lastro arco pra cima, não finalizo, venho no próximo, lastro arco pra cima e finalizo tudo junto. Então, aqui eu já fiz as minhas 3 diminuições desse lado. Olha pra vocês verem como já dá uma leve fechadinha aqui, tá? E agora, precisamos fazer o mesmo processo do outro lado. E é a mesma sequência, tá? Ponto sobre ponto. Quando chegar no marcador, a gente vai fazer as diminuições. Lembrando que eu tenho que fazer 3 diminuições do lado de lá também, tá? Depois que vocês fizerem essa diminuição, a gente vai caminhar até o marcador aqui e a gente vai separar aqui a parte da nossa alça. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? E diferente do que tava a quantidade de pontos, né? A gente tinha 56 pontos, agora eu tenho 50 pontos aqui nessa parte da minha bolsa, ok? Agora vem a parte de separar a quantidade de pontos para nossa alça, tá certo? Então, vamos lá. Vamos novamente separar aqui o meio. Dobra aqui em cima da mesa pra separar e facilitar. Agora, eu coloco aqui 2 marcadores também no pontinho que tá deitado. Ó, aqui e aqui. Esse aqui. E deu bem em cima das diminuições, tá? Isso daqui é só pra gente facilitar essa parte. Agora, a gente vai contar pontos à frente e pontos atrás pra gente separar aqui. Isso vai determinar a largura da nossa alça, ok? E também, consequentemente, a abertura, tá? Então, a gente tem que ter muito isso em mente, certo? Então, pessoal, como que a gente vai fazer aqui? Eu preciso, como falei pra vocês, separar a quantidade de pontos, né? Tava conferindo aqui. E eu vou separar, ó, 5 pontos depois do marcador. Então, meu marcador tá nesse ponto aqui. 1, 2, 3, 4. O quinto eu vou marcar, tá? E desse lado de cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E o quinto a gente marca, tá? Então, vai ficar isso daqui de largura da alça, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, pra vocês verem. E ficou assim, ó. Então, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem aumentar ou diminuir aqui essa parte, é só vocês continuarem, tá? Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos em cada lado. Aqui na parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui provavelmente também temos 14, né? Porque a gente tinha 50 pontos, então deu certinho aqui, ok? Agora, meus amores, o que eu preciso fazer? Então, pessoal, como que a gente vai fazer aqui, tá? Ó, agora a gente já vai começar, a gente já vai virar a nossa bolsa pra gente iniciar a parte da nossa alça. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Como a gente tá fazendo carreiras na espiral, a gente não tá fazendo fechamento, sempre vai ficar um lado maior que o outro. O que você pode fazer? Você pode continuar aqui essa carreira, marcando aqui e marcando aqui, pra fazer a alça. Só que eu acho que vai ficar muito alto, tá?
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar até eu fazer esse pontinho aqui, ó. Como falei pra vocês, temos 11 pontos aqui. Dessa forma, eu já vou iniciar aqui a minha alça e aqui vai ficar uma altura bem parecida, tá? Aqui é o início da minha carreira, tá vendo? Onde a gente sabe que inicia e finaliza. Só que se eu pegasse, continuasse aqui e parasse aqui, essa parte ia ficar mais alta que essa, entendeu? Então, por isso que eu desmanchei esses meus pontos até aqui, ó, pra ficar os 11, como eu falei pra vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Então, agora eu vou desvirar a minha bolsa, ó, vou soltar aqui, e agora eu vou desvirar. Eu vou empurrar primeiro a ponta da base para trazer ela aqui. Ó. E a gente vai ajeitar bem, tá? Passa a mão aqui por dentro, ó, pra voltar pro lugar certinho, tá certo? Ajeita tudo bem bonitinho. Olha pra vocês verem. Conforme a gente vai subindo também, ela vai voltando pro lugar, tá? Mas, ó, já voltou. E aqui a gente já vai começar a nossa alça, tá? Bem aqui. Aqui eu já posso tirar esse marcador, porque depois eu já vou vir direto aqui em cima pra fazer a minha alça desse lado de cá, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Pra começar, meus amores, eu vou manter o marcador, vou soltar aqui bem essa alcinha, tá? E vou vir aqui em cima de onde tá o meu marcador. Lembrando que, pra fazer a alça, essa linha tem que estar sempre aqui por cima, tá bom? Aqui, como mencionei com vocês, pra dar sempre certo esse fechamento, eu sempre tenho que deixar o fio do meu rolo pra dentro, ó, sempre pra dentro da alça. O fechamento aqui dessa carreirinha, meus amores, como que vai ser? Eu, particularmente, já vou contar aqui a primeira carreira deste lado, tá? Então, aqui já vai contar como a primeira carreira da minha alça, certo? Então, vou soltar aqui a alça. Eu vou fazer um fechamento aqui que eu vou fazer somente nesse primeiro início aqui, depois vai mudar. E aqui nesse lado de cá, quando a gente for fazer a nossa outra alça, também não vai ser assim, ok? Vou vir aqui, ó, com a agulha de trás pra frente, ó. Já posso tirar o meu marcador. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás, tá? Eu vou só dar uma ajustadinha pra não ficar tão longa, ok? E aqui, pra manter a mesma sequência da alça, como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nessa primeira alcinha aqui, ó, do primeiro ponto, e eu vou puxar essa laçada pra cá, ó, pra fazer a correntinha, ó. Trago aqui pra frente e faço uma corrente, tá? E aqui, essa vai ser a sequência de todas, o início aqui. Como que a gente faz? A gente sempre faz uma correntinha, mas como a gente trabalha nessa alça, eu preciso formar a segunda alcinha. E eu preciso vir no mesmo lugar e fazer mais um ponto, ó, porque dessa forma eu vou ficar com essa alcinha aqui em cima, ok? Então, como mencionei com vocês, eu vou considerar aqui essa a minha primeira carreira, tá? Então, aqui agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo normal, porque aqui a gente vai ter que fazer algumas sequências de diminuições pra ficar com o resultado que a gente quer. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, ó, pegando as duas alcinhas, ó. Sempre essas duas alcinhas. Lembrando que aqui eu tenho 11 pontos, pego aqui o meu penúltimo espaço, e aqui eu tenho a minha última alcinha que eu preciso fazer meu ponto, ó. Lastro aqui pra cima e fecho fazendo meu último ponto. Então, eu posso contar aqui nas alcinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alcinhas.
ok? Vamos pro fechamento que a gente vai utilizar em todas as carreiras. Fio do rolo sempre para dentro da alça, tá certo? Como que eu vou fazer aqui, meus amores? Soltei a minha laçada, venho na minha primeira alcinha que a gente formou, laço esse meu fio, puxo aqui pra frente. E como mencionei, faço aqui uma correntinha e no mesmo espaço eu faço um ponto baixo, tá? Fiz aqui o meu ponto baixo, ok? Sempre o início vai ser dessa forma. Como eu falei pra vocês, a gente vai começar a intercalar aqui com diminuições principalmente, tá certo? Então, como que vai ser? Vai ser sempre 2 carreiras de ponto fechado, uma diminuição, depois 2 carreiras de ponto fechado e uma diminuição. Por que eu falei pra vocês sobre essa primeira carreira que já tá contando? Então, aqui essa é a primeira carreira de ponto fechado, aqui é a segunda carreira de ponto fechado, então eu preciso começar aqui a minha diminuição, ok? Então, como que vai ser, ó? Fiz aqui meu primeiro ponto, venho no meu próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, venho no próximo laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, e eu fecho tudo aqui. Em todas essas carreiras de diminuições, a gente sempre vai fazer 2 diminuições somente. Agora, eu vou caminhar aqui com ponto sobre ponto, até sobrar somente 2 alcinhas ali. Ó, venho fazendo aqui ponto sobre ponto. Sobrou 2 alcinhas, eu sei que eu tenho que fazer a minha diminuição. Entro aqui dentro, lastro aqui pra cima, não finalizo, venho na próxima, lastro aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, e eu fecho tudo, tá? E aqui a gente diminuiu 2 pontos, então se a gente tinha 11, agora a gente tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alcinhas aqui em cima, tá? Então, já fiz a minha carreira de diminuição, agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Venho aqui embaixo nessas 2 alcinhas, sempre fio do rolo pra cá, laço esse meu fio, trago aqui pra frente, eu faço aqui uma correntinha e no mesmo lugar eu venho e faço um ponto baixo. E aqui vou fazer a minha primeira carreira de ponto fechado, tá? Ó. Mantendo aqui os meus 9 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreirinha. Agora eu venho, faço o fechamento de novo. Solto a laçada, passo por baixo dessas 2 alcinhas, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, faço uma correntinha, no mesmo espaço faço um ponto baixo. E aqui, de novo, seguimos fazendo ponto sobre ponto. O vizinho tá animado, gente. Certo? E agora, vamos para nossa próxima carreira de diminuição, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vai ser de diminuição. Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Venho aqui, laço esse meu fio, ó. Trago aqui pra frente, faço uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Nos 2 próximos pontos, faço uma diminuição. Entro aqui, lastro aqui pra cima, não finalizo, venho no próximo ponto, lastro aqui pra cima e fecho tudo junto. Vou caminhar aqui fazendo ponto sobre ponto. Ó. Até ficar com somente 2 alcinhas, pra mim fazer a minha última diminuição. Entro aqui, lastro pra cima, não finalizo, venho na próxima, lastro aqui pra cima e fecho. Fazendo aqui a minha segunda diminuição da carreira. E deste lado de cá, eu tenho um total de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto fechado, ó. Uma correntinha, no mesmo lugar faço um ponto. E vamos fazer aqui
mais 2 carreiras de ponto baixo fechado. Então, meus amores, finalizei aqui as outras 2 carreirinhas, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreiras. Vou fazer aqui a minha última carreira de diminuição, tá? E depois, na próxima, a gente já vai unir o nosso mosquetão. Soltei a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço, trago esse meu fio aqui pra trás. Uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Nesses 2 próximos pontos, fazemos uma diminuição. Caminho aqui com mais 2 pontos somente, ó, porque só sobrou 4. 1 e 2. E nesses 2 últimos, eu faço mais uma diminuição. 1 e 2, ó. 3 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto. Certo? Ó, então olha pra vocês verem como vai diminuindo bem aqui essa parte, porque esse é o resultado aqui que eu preciso, ó, tá vendo? Que ele vai fechando aqui essa parte de cima. E agora eu vou fazer mais uma carreira e já vamos unir o nosso mosquetão, ok? E aqui eu fiquei com 5 pontos. A alcinha sempre pra cá, ó, sempre nessa parte de cá, o fio do rolo. E aqui, ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o quê? A nossa bolsa, como mencionei, essa parte ela tem que ficar achatadinha aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou unir o meu mosquetão pra ele ficar aqui assim, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, por isso que ela fica achatadinha assim, ó. Fica quase no formatinho de baguete tradicional mesmo, tá vendo? Caso você queira fazer mais uma carreira, pra ter certeza que vai ficar bom aqui essa parte, pode fazer, tá bom? Pra ficar um pouquinho mais comprida. Mas eu não acho necessário, gente, porque como a gente vai ter 2 opções de alça, então se a pessoa quiser usar mais curtinho, usa mais curtinha, se ela quiser mais longa, vai ter a outra mais compridinha, né? E se a gente deixar essa daqui muito alta, vai ficar desproporcional quando colocar a outra, ok? Então, a gente já vai unir aqui o mosquetão, tá certo? Então, ó, como que a gente vai fazer? Alcinha pra cá. Então, como que a gente vai fazer? Soltei aqui a minha alcinha, puxei meu fiozinho aqui pra cima, passo aqui por baixo, laço esse meu fio, ó, opa. Faço aqui a primeira correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo, tá? E aqui agora é uma coisa meio que de feeling, meus amores, por quê? Porque se vocês dobrarem aqui essa alça, dá pra ver que ela tá assim, né? Então, eu preciso deixar meu mosquetão bem aqui em cima, ó, bem encostado, tá vendo? Então, eu tenho que trabalhar aqui, ó, desse lado de cá. Então, eu vou trabalhar mais um ponto baixo aqui, depois do primeiro, a gente faz o segundo, 1, 2. Aí, aqui agora, eu tenho 3 pontos pra trabalhar o meu mosquetão. Então, eu venho aqui, posiciono meu mosquetão, coloco aqui ele na agulha, vou passar aqui por dentro, ó, tá vendo? Laço, faço o meu primeiro ponto, entro aqui de novo, laço, faço o meu segundo, e agora o último, que é o terceiro, ó. Fiz o terceiro. Como esse meu mosquetão, ele é grande aqui, ó, tem uma versão menorzinha também, caso vocês queiram na loja Matilda, que eu acho que vai ficar mais delicado, eu só tinha esse grandão aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto a mais. E eu vou fazer esse ponto bem aonde a gente fazia aqui o arremate, ó. Tá vendo? Bem aqui. Caso o seu esteja bem preenchidinho, não precisa, tá? Eu só tô fazendo isso pra não ficar sobrando muito, ó. Vai ficar assim, tá vendo? E ele vai ficar dessa forma, do jeitinho que eu preciso, ó. Tá vendo? Vai ficar bem assim. Agora, eu já posso cortar aqui o meu fio. Solta aqui um pouquinho.
Corto o meu fio. E vamos pro arremate, tá? Solto aqui essa alcinha. E aqui a gente vem nesse primeiro pontinho, ó, que ele vai ficar mais ou menos escondido aqui, querendo ou não, né? Na divisa. Então, a gente vai fazer um fechamentinho falso, ó. Vem aqui nas duas alcinhas. Trago aqui pra trás. É só pra esconder mesmo, pra não ficar tão aparente. Aí, eu venho aqui por baixo, ó, uma carreira abaixo, e passo no meio dessa alcinha aqui pra finalizar aqui, ó. Agora sim, tá com um fechamento bem bacana, ó. A alça do jeito que eu quero. No total aqui, gente, contando com essa carreira de baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreirinhas, tá? Então, ó, ficou do jeitinho que eu precisava. Depois a gente vai esconder aqui bem, dar um pinguinho de cola por dentro, tá? Pra esconder muito bem aqui essa pontinha. Certo? E agora a gente vai fazer esse mesmo processo desse outro lado de cá, que também é super tranquilinho, tá bom? Então, eu pego aqui o meu fio, vou pegar aqui o meu fio, vamos no sentido natural do crochê, que é bem aqui, né? E aqui vamos fazer aquela mesma sequência que eu expliquei pra vocês. Caso vocês tenham dúvida, é só voltar. A única coisa é que aqui embaixo a gente contou a primeira carreira, né? Aquela que já tava do lado avesso, porque a gente já começou aqui. E aqui a gente só fez uma carreira de ponto baixo, daí no caso, contando 11, porque já tava contando essa. Aqui, nesse meu caso, eu tenho que fazer certinho, 2 carreiras de ponto baixo fechado e uma de diminuição. Então, é do mesmo jeitinho aqui, ó. Primeiro uma correntinha, no mesmo espaço faço um ponto baixo. Sigo aqui fazendo um ponto para cada pontinho. Opa, quase que eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Para cada pontinho de base, tá? Do mesmo jeitinho, depois eu vou arrematar essa pontinha também. A gente não pode esquecer de arrematar essas pontas. Cheguei aqui no meu marcador, é meu último ponto, meu ponto de número 11. Solto aqui, venho aqui na frente, vou pegar a alcinha de cima. Trago aqui pra frente, ó. Faço uma corrente no mesmo lugar, faço um ponto baixo. E aqui, como falei pra vocês, 2 carreiras de ponto baixo fechado e uma de diminuição. Então, eu vou fazer aqui a minha segunda carreira com 11 pontos, tá? Ó. Agora, eu solto aqui a minha alcinha, né? Fiz aqui minha segunda carreira. Vou vir aqui na alcinha da frente. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, faço uma corrente. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. E aqui, agora, a gente faz a nossa diminuição. Nos 2 próximos pontos. Entro aqui dentro, laço, trago pra cima, não finalizo. Venho no próximo laço, trago pra cima e fecho. Sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base. Sobrou 2 pontos, fazemos a nossa próxima diminuição. Então, aqui nessa carreira, ficamos com 9 pontos. E agora, de novo, vamos fazer 2 carreiras, perdão, de ponto fechado, tá? E aqui, gente, é só sequência, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá? Inclusive, a mesma quantidade de carreiras, a mesma quantidade de ponto em cada carreira,
do mesmo jeitinho, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui fazendo essa alça e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, ficou assim finalizada a minha alça, olha pra vocês verem que bonita, só falta fazer o arremate aqui, tá bom? E agora, vamos costurar o botão imantado, pra depois a gente fazer o nosso tassel, a nossa alça maior, ok? Olha, gente, que resultado incrível! E agora, vamos pro tassel. Vou pegar aqui linha e agulha pra costura. Então, pessoal, peguei aqui a linha e agulha pra costura. E o que eu vou fazer aqui, meus amores? Pra começar, eu tenho que ver aonde a parte da frente, onde a parte de trás, tá? Também a gente vai procurar sempre fazer o arremate pro lado aqui, ó, de dentro da alça, tá? Principalmente, pra não invadir a parte da frente. E o botão imantado, essa parte achatadinha, a gente sempre aplica do lado da frente, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui nessa parte de baixo, ó. Aqui tá dando pra ver que tá tudo bem retinho, os pontos? Então, aqui é o lado direito. Aqui, ó, tem uma leve emenda bem aqui, ó, nessa parte de baixo. Conforme vai subindo, não fica, mas essa parte de baixo eu consigo ver emenda. Então, essa é a parte de trás. Então, eu vou aplicar nesse lado de cá, ok? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver aonde a gente vai aplicar, tem que ser bem centralizado. Então, aqui eu junto as alças, ó, deixo bem juntinho. Posso usar aqui ó, os meus dedos, ó, 4 dedos. Tenho aqui esse pontinho do meio. E eu vou aplicar aqui, ó. Bem nessa parte aqui. A vantagem de ter esse mosquetão é que a gente pode abrir aqui para facilitar essa aplicação do botãozinho imantado. Como vocês sabem, eu gosto de fazer a costura atravessando, né? Para ficar bem firme aqui esse processo. Então, já centralizei aqui tudo bem certinho. Caso fique um pouquinho tortinho, no meio aí do processo a gente consegue modificar, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar aqui essa agulha por baixo de uma alcinha só para esconder a pontinha da linha. Ó, puxo tudo aqui pra frente. E sempre olhando para ver se não tá aparecendo aqui na frente, tá bom? E agora eu venho para baixo dessa alcinha, atravesso e trago a minha agulha pra cá, ó. Tô tomando cuidado pra não formar nó aqui. Entra aqui de novo. Se eu conseguir sair dentro da alcinha, tudo bem, senão não tem problema. Puxei aqui pra dentro de novo, ó. Toma cuidado pra não formar nó aqui. Bem próximo de onde tá saindo a linha, pra não ficar aparecendo o ponto. Agora, venho pra fora de novo. Escondidinho. Puxo aqui pra fora. Agora, venho aqui no canto de novo, onde tá saindo a minha linha, bem próximo. E trago aqui pra dentro de novo. Tá? E agora, eu fiz aqui costura 3 vezes nessa alcinha. Agora, eu preciso trazer essa linha aqui pra cima pra fazer a próxima e já prender esse botão imantado. Eu vou vir aqui por fora da alcinha e eu vou trazer a minha linha aqui pra cima, ó, com a agulha passando pelos pontos, mas tomando cuidado pra não aparecer aqui na frente, tá? É só pra fazer essa transferência aqui pra cima. E puxo aqui. E agora, eu vou fazer esse mesmo processo nessa alcinha de cima, tá? E como eu falei pra vocês, caso esteja torto, dá pra arrumar ainda esse botãozinho, né? Caso tenha movimentado um pouquinho, tá? Eu tô falando de movimentação, não tô falando de posição, assim, sabe? Quando, se tiver muito torto, tem que refazer.
Mas se for só uma coisinha assim, não tem problema, que dá pra ajustar. Passa aqui por dentro dessa alcinha, ó. E agora eu venho aqui pra fora, ó. Trouxe aqui pra fora, agora eu já consigo ver se tá no lugar que eu preciso. Eu dou uma olhadinha aqui, tá? Olha aqui com os meus dedos também. Tá alinhadinho. E vocês também podem ver até com a fita métrica, tá? Ó. Então, aqui até o botão imantado eu tenho quase 6 centímetros. E do botão imantado pra lá, eu também tenho 6 centímetros. Então, o meu tá centralizadinho, bonitinho. Caso não tivesse, era só dar uma puxadinha pro lado, pro outro, que dava certo. Agora, eu vou fazer essa costura dessa próxima alcinha aqui, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui. Depois, vocês vão fazer a mesma costura, trazendo o fio aqui pra baixo, costurando aqui, depois trazendo aqui pra cima, costurando. E eu venho mostrar pra vocês o arremate depois. Então, pessoal, finalizei aqui a costura de todas as alcinhas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Costurei todas elas do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E agora vamos pro arremate, que é super tranquilo. Ó, tô aqui pra fora, vou vir aqui pra dentro, só que não dentro da alcinha. Eu vou pro lado de fora dela, tá? Ó, aqui pro lado de fora. E agora, eu vou pegar a minha agulha e trazer a ponta dela aqui pra baixo, ó, do botão imantado. Tá vendo que tem uma aberturinha aqui? Então, vai ser aqui que eu vou fazer o meu arremate. Venho aqui por fora e trago a minha agulha, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo, tá? Primeiro eu olho pra ver se aqui na frente não tá aparecendo nada. Aí, agora eu posso puxar. E vamos pro nosso nó de tecelão aqui, tá? É um nozinho super clássico, que a gente sempre usa aqui pra costura desses botões. Então, como que eu faço? Vou pegar um pedacinho do fio de malha aqui, ó. Só um pedacinho, deixa eu só... Aí. Vai ficar melhor pra vocês verem. Só um pedacinho aqui assim. Segura aqui, ó, vou puxar. Só que eu não vou puxar tudo, eu vou deixar uma alcinha aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma vez por dentro dessa alça. E duas. E puxo aqui bem. E aqui eu fiz o meu primeiro nó de tecelão. Volto aqui por baixo dele mesmo, ó. Trago pra cá. Passo uma vez por dentro. Opa, perdão, gente, passo a segunda. E ajusto aqui. Fazendo aqui meu segundo nó de tecelão. Pra esconder essa pontinha, eu vou passar por dentro do próprio fio de malha, ó. Trazendo também aqui pra cima. Olha aqui pra ver se não tá aparecendo na frente. E agora sim eu posso atravessar. Pego a minha tesoura e corto. E tá aplicado a primeira parte do meu botão imantado. Agora, a segunda parte é super tranquila, é o mesmo processo, tá? Vou pegar aqui a segunda parte do botão. E como que eu faço aqui, ó? Eu coloco o botãozinho aqui, coloco aqui do meu outro lado. E agora, é só segurar aqui e abrir, ó. E aqui eu já sei exatamente aonde eu preciso costurar a minha segunda parte do botão imantado, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui, meus amores, e eu já venho mostrar pra vocês. Depois que a gente costurar esse botãozinho aqui, a gente vai fazer o nosso tassel. Então, pessoal, vamos lá começar a produção dos nossos elementos, tá? Então, aqui eu tenho o porta-tassel, um elinho de corrente, como mencionei com vocês, a chave alho e uma agenda, que eu já tenho aqui de costume, que ela tem 15 centímetros de altura pra gente fazer aqui o nosso tasselzinho, tá? Uma dica muito bacana aqui pra fazer o tassel e ele ficar bem bonito
é a gente dar voltas aqui, só que do lado avesso, tá? Porque daí quando a gente for virar, ela vai ficar certinho. Como eu já tô acostumada a trabalhar com esse tasselzinho, esse porta-tassel, perdão, eu dou 6 voltas aqui, tá? Que já é o suficiente. Então, eu vou dar 6 voltas aqui, deixando o lado avesso pra cima, sem apertar, tá? Deixa bem soltinho. Deixa bem soltinho pra ficar bem bonito, tá? Vou dar aqui as 6 voltas. Então, pessoal, já dei aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 voltas, tá? Vou pegar minha tesoura e vou cortar aqui um pouquinho pra baixo. Vou posicionar aqui em cima da minha mesa e vou pegar um outro pedacinho de fio pra gente fazer um nozinho. Cortei aqui, agora eu vou passar por baixo, ó. Passo aqui por baixo. Centralizo bem. E agora eu vou dar aqui 2 nós, ó. 1 e 2, bem apertado. Agora eu consigo tirar aqui da agenda. E agora, como falei pra vocês, aqui eu tenho meu nozinho, eu vou virar ele pra dentro e virar também essas tirinhas pra fora, tá? Ó. E ele vai ficando assim. Agora, a gente vai encaixar aqui no copinho. Deixa eu só tirar o parafusinho, que eu achei que eu tinha tirado já. Tirei aqui o parafusinho, vamos encaixar aqui essa parte dentro do copinho. Ó. Eu gosto de encaixar aqui essa parte que tem a divisão bem paralela aqui, ó, bem retinho com a perfuração, ó. E aqui a gente vai encaixar. Vou pegar aqui uma tesoura, essa aqui que não é tão afiada, pra encaixar bem certinho aqui dentro. E depois de encaixadinho aqui, vem olhando pra ver como que tá o tassel, se tá bonitinho, ó. Se tiver alguma tirinha torcida, você deixa certinho. E daí é só pegar o parafusinho aqui, ó, com a chave Allen. Aonde tem essa bolinha, tem uma bolinha, a gente deixa pra fora, e onde é reto, a gente coloca aqui, ó. E a gente aperta aqui muito bem. Só vou deixar um sinalzinho do parafusinho pra fora, só pra não ter perigo de sair. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente deixa um sinalzinho aqui, ó, acaba prendendo o parafuso. E eu posso puxar aqui que ele não vai sair, tá? Então, já tá feito aqui meu tassel. Agora, eu posso cortar aqui a parte de baixo. Pra vocês verem como é bem afiada essa tesoura. E aqui a gente vai acertar agora com o tamanho que a gente quer. Ó, cortei aqui um tamanho, eu tenho que ir olhando pra ver se tá o tamanho que eu quero, ó. Vai cortando aos pouquinhos pra não diminuir demais, tá? Ó, já cortei tudo aqui, agora eu só tenho que passar, ó, esse elo aqui por dentro. E encaixar aqui no mosquetão. Tem esse alicate aqui que eu só vou fechar daí. Tá pronto o nosso chaveirinho, ó. Agora, vamos pra alça. Então, pessoal, vamos lá pra nossa alça agora, tá? E aqui, gente, eu tenho meu mosquetão e a gente já vai começar a trabalhar em cima dele, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu já fiz, gente, estrategicamente, primeiro, o meu tassel,
porque olha o tanto de fio que sobrou. Então, eu posso fazer tanto uma alça bem grandona ou menor, ou quanto der o fio, tá? Então, vai aí do gosto de vocês. Eu provavelmente vou fazer uns 40 centímetros mais ou menos de alça, ok? Vou pegar aqui meu mosquetão, a gente vai começar a trabalhar nessa parte aqui. Só que, como eu fiz um ponto baixo do avesso, que ele é bem parecido com o ponto baixo duplo, eu também vou fazer o ponto baixo duplo nessa alça aqui, até mesmo porque como o nosso fio pó, ele já tem uma certa elasticidade, eu preciso de um ponto com bastante estrutura para essa alça não ceder muito, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho que entrar aqui, só que como a gente sabe, os pontos baixos duplos a gente trabalha naquela alcinha de cima. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou segurar aqui meu fio como se eu estivesse laçando ele, ó. Tá aqui o fio em cima do meu dedo, passo a agulha por baixo como se eu estivesse laçando e venho aqui no meu mosquetão. Eu entro aqui dentro e eu vou laçar o fio do rolo. O fio que tá sobrando, eu deixei ele no cantinho. Laço, trago aqui pra cima, porque dessa forma eu vou ficar com duas alcinhas na agulha. Laço e fecho. Desse jeito, eu já vou ter aqui a minha primeira alcinha, tá? Então, aqui já vai ficar mais fácil. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer o segundo, terceiro, e o quarto, tá? Vou fazer aqui com 4 pontos. Caso aqui essa parte sua seja maior, você pode fazer com mais pontos ou menos pontos, tá? Esse padrão de pontos não tem uma regrinha exata aqui pra fazer ele, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha e virar o meu trabalho. Nessa primeira etapa, eu vou trabalhar somente nessas alcinhas aqui de trás, ó. Entra aqui, laço, um ponto baixo. Entro aqui de novo, laço, mais um ponto baixo. Entro aqui de novo, laço mais um ponto baixo. E aqui na minha última alcinha, ó, não posso esquecer dela, mais um ponto baixo, tá? Aqui a gente vai ajustar depois, vai ficar bem certinho. E agora, vamos começar com a sequência de ponto baixo duplo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora, gente, nessa parte que a gente vira, a gente vai trabalhar sempre em duas alcinhas. Então, eu vou continuar trabalhando nessa alcinha de trás, só que eu tenho que pegar essa alcinha aqui de trás e a alcinha da carreira anterior, ó. Lá embaixo, tá vendo? Então, é essa dessa carreira e da carreira anterior. Na verdade, é essa carreira anterior, essa aqui é a antes dela ainda, né? Então, a gente vai pegar sempre essas duas alcinhas. E, ó, tem que ser bem retinho. Toma cuidado pra não fazer esse processo aqui, ó. Tem que ser sempre bem retinho, tá vendo? E aqui, o último sempre fica mais escondidinho, mas também tem as duas alcinhas, tá? Então, fiz aqui minha corrente, venho aqui na alcinha de trás e nessa alcinha aqui de baixo. Laço, um ponto baixo. Venho nessa aqui de cima e na de baixo, laço, um ponto baixo. Nessa aqui, na lá de baixo, laço, mais um ponto baixo. Aqui o último pontinho, a mesma coisa, ó. Pegando as duas alcinhas. Laço e mais um ponto baixo. Então, todas as carreiras vão ter sempre 4 pontos. Uma correntinha, vira o meu trabalho. A alcinha de trás e essa aqui da carreira anterior. Laço, trago pra cima, um ponto baixo. Alcinha de trás, alcinha da carreira anterior, laço, um ponto baixo. Alcinha de trás, alcinha da carreira anterior, laço, trago pra cima, um ponto baixo. Se você pegar, você já vai ver que ela tá ficando um pouquinho mais grossa. Caso você queira que ela fique mais firme ainda, você pode até trocar por uma agulha menor, tá bom? Que daí ela vai ficar mais estruturada ainda, ok? E aqui agora é só repetição, meus amores, ó. Só repetição, não precisa fazer mais nada aqui, é só repetir até ter a altura desejada, tá bom? E daí eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai unir no segundo tassel. Então, pessoal, já subi aqui a minha alça, tá? Não subi muito pra não ficar desproporcional com a minha bolsa. Então, aqui de carreiras eu tenho um total de 23 centímetros mais ou menos, tá? Caso você queira fazer maior ou menor, tudo bem. E agora vamos aproveitar e já unir o nosso segundo mosquetão. Eu vou fazer aqui uma correntinha,
e virar aqui o meu trabalho. E eu já vou unir, gente, fazendo uma última carreira junto com o mosquetão. Eu vou colocar aqui, bem entre essas duas carreiras, ó. Tá? Então, eu vou pegar a alcinha aqui e a alcinha lá de baixo e trago pra cá assim, ó. Passando por dentro do mosquetão. Laço, um ponto baixo. Venho no próximo, alcinha de cima, alcinha de baixo. Passo por dentro do mosquetão aqui. Laço, um ponto baixo. Alcinha de cima, alcinha de baixo. Passo por dentro aqui do mosquetão. Laço, um ponto baixo. Alcinha de cima, alcinha de baixo. Laço, um ponto baixo, ó. Aqui a gente já faz a união e já faz a nossa última carreira, tá? Que fica bem bonito também. Não quero que fique muito assim, ó, tá vendo? Que ela ficou toda preenchida essa parte. Você pode só fazer uma carreira de ponto baixo normal aqui, do mesmo jeito que a gente fez na nossa primeira carreira, ó. É só colocar aqui, só que pegando somente essas duas alcinhas. Faço uma corrente e aqui a gente vai fazer pegando essas duas alcinhas somente. Aqui, um ponto baixo. No próximo laço, um ponto baixo. No próximo laço, um ponto baixo. No próximo aqui, ó, laço as duas alcinhas, passo por dentro do mosquetão, um ponto baixo. Dessa forma, ela não vai ficar tão preenchida, tá vendo? Vai ficar bem parecido com essa daqui. Mas vai do gosto de vocês, de qual vocês acham melhor, tá bom? Então, tá finalizada a nossa alça. Aqui agora a gente corta o fio. E ainda sobrou fio, tá, gente? Sobrou uma quantidade razoável aí de fio. Puxo aqui essa alcinha pra fora. E a gente esconde aqui entre os pontos. Vou pegar aqui uma agulhinha menor. Dá um pinguinho de cola e faz o arremate, tá? E a gente faz esse processo com as duas pontas. Tanto essa aqui de cima, quanto a de baixo, tá? Procura deixar também o arremate sempre pro mesmo lado e tentando deixar o mais invisível possível. No final aqui a minha alça, sem contar o mosquetão, ficou com 25 centímetros, certo? Então, ficou assim. Lembrando que caso você queira deixar maior ou menor, pode fazer conforme o gosto de vocês, tá bom? Vou terminar de arrematar aqui e já venho pra gente colocar os nossos elementos na bolsa. Então, pessoal, já finalizamos aqui a nossa baguete Milano. Gente, olha que lindeza que ficou com as nossas duas opções de alça, tá? Então, eu já finalizei aqui e já quero adiantar pra vocês que ela ficou bem econômica, né? Como eu já tinha mencionado, a gente gastou somente um rolo de fio e ainda sobrou um pouquinho, certo? E ó, ela com as duas alças fica dessa forma, tá? Tô tentando mostrar pra vocês aqui da melhor forma possível por conta da mesa. E olha pra vocês verem que linda que ela fica. Então, esse ar aí todo sofisticado e trazendo duas opções de alça para suas clientes é simplesmente perfeito. Então, ela pode tanto usar uma versão mais longa ou uma versão mais curtinha. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que a sua amiga vai querer aprender esse modelinho que tá bem famoso lá na gringa, que eu trouxe inspirado nesse modelo que tá aí bem em alta por agora, né? Trouxe aí as minhas adaptações, o meu jeitinho de ensinar pra vocês também, tá bom? Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da baguete Milano, qual cor vocês querem fazer. Caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. E não esqueçam de aproveitar meu cupom na NH para ter 5% de desconto lá no site da loja Matilda, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!